Uma vez eu estava numa igreja, chegou uma senhora e falou assim: ô gente, beleza? Vamos abrir no livro de Exodó? Então, se você puder, abra lá no livro de Exodó, capítulo 3. Ele diz assim, ó, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Vou repetir, tá? Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Pode sentar. Quero que você preste bastante atenção nesse recado, nesse compartilhar que eu tenho com você aqui essa noite. Prometo ser bem rapidinho aqui, porque eu quero orar com você essa noite. Eu sei que Deus vai falar com cada um de nós. E nós acabamos de ler a história de Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés aqui, mesmo você talvez está visitando. Todo mundo conhece aqui a história de Moisés, né? Até saiu um filme, aí agora, não sei se já lançou ou não, sobre a história de Moisés, é bem legal, né? E todo mundo conhece aqui a história de Moisés, mas eu quero que você preste atenção em algumas direções, algumas coisas que eu tenho para compartilhar com você sobre a vida dele. Moisés era um cara, era uma pessoa que tinha um relacionamento face a face com Deus. Olha para mim. Moisés tinha um relacionamento com Deus que talvez eu e você nunca vamos ter. Moisés tinha um relacionamento com Deus que poucas pessoas tiveram, mas para que isso acontecesse, algumas coisas Moisés precisou fazer para que ele pudesse chegar nesse status, para que ele pudesse chegar nesse nível de conversar com Deus face a face. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas que Moisés fez. Primeiro, todo mundo conhece a história aqui. Moisés, ele cresceu no Egito, mais ou menos com 40 anos, ele era do povo hebreu, então ele estava ali passeando no Egito, dando uma volta ali, conhecendo que ele era príncipe. E chegou um determinado momento em que Moisés viu um egípcio batendo num hebreu. Quer que você imagine isso? Moisés estava dando um rolê ali sossegado, estava ali vendo o povo trabalhar, e estava passeando, e de repente ele viu um hebreu apanhando de um egípcio. E Moisés ficou tão bravo com aquilo, mas ficou com tanta raiva, que ele foi lá e matou aquele egípcio. Olha para mim. Moisés ficou com tanta raiva que ele matou aquele egípcio. E muita gente deita borracha em Moisés, muita gente briga e fala que Moisés é tanta coisa, mas eu quero trazer algo para o teu coração. Aquilo que te traz raiva, aquilo que te incomoda, aquilo que te deixa desconfortável, está completamente ligado ao teu chamado. Aquilo que te incomoda, aquilo que te traz raiva, aquilo que te deixa desconfortável, está ligado diretamente àquilo que você nasceu para fazer. Por exemplo, se você passa na rua e você não suporta ver, ou você não consegue ver alguém passando fome, ou pedindo alguma coisa, ou passando necessidade, e aquilo talvez queima no teu coração, ou aquilo talvez te deixa inconformado com o país, com a situação da sociedade, querido, você nasceu para resolver isso. Se você está observando alguma coisa, você não gosta daquilo, é porque você nasceu para resolver aquilo. E nós nascemos para resolver problemas. Quem trabalha aqui? Quem vai trabalhar amanhã aqui de volta? Deixa eu ver quem vai trabalhar aqui amanhã. Amanhã você vai resolver o problema do seu patrão. Quem lavou uma louça aqui hoje? O jovem. Quem lavou louça? Daí você lavou louça na sua casa, né? Você resolveu o problema da sua mãe. Você lavou a louça, resolveu o problema dela. Quem comprou um tênis aqui ultimamente, quem comprou uma roupa, todo mundo compra roupa, né? Você resolveu o problema do fabricante da roupa, que você está dando dinheiro para ele. Então constantemente a gente nasce, ou a gente nasceu para resolver o problema, e constantemente a gente está resolvendo o problema de alguém. E Moisés, ele ficou tão bravo que ele matou aquele egípcio. Só que agora eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Todo mundo ali, ou todos os hebreus,
também tinham raiva e também tinham aquele mesmo sentimento em relação aos egípcios. É ou não é? Porque eles eram escravos, todo mundo tinha raiva de ser escravo, mas só Moisés teve coragem de ir lá e matar aquele egípcio. A atitude foi errada? Foi, mas ele teve coragem de fazer algo. Ele matar o egípcio é certo? Não, mas ele teve coragem de fazer aquilo. Sabe por que Moisés foi notado por Deus? Sabe por que Deus passando ali notou Moisés? Por quê? Porque ele teve coragem. Antes de falar face a face com Deus e viver tudo aquilo que ele viveu em Deus, ele teve coragem. Eu quero trazer isso para o teu coração. Pare de ser medroso. Pare de ter medo de tudo. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer injetar coragem no teu coração. Coragem para você abrir a tua empresa. Coragem para você lutar pelos teus sonhos. Coragem para você lutar pela tua família. Coragem para você lutar por essa igreja. Coragem para você lutar para melhorar a situação do país. Coragem, coragem, coragem. Quem conhece gente que tem medo de tudo? Vamos sair? Não tenho medo de sair. Vamos sair de dia? Não tenho medo de dia. Vamos sair à noite? Não tenho medo da noite. Vamos andar de carro? Não tenho medo de carro. Mas vamos de ônibus? Tenho medo de ônibus. Vamos de avião? Não tenho medo do avião. Eu conheço gente que tem medo de tudo. E talvez aqui tem gente, por exemplo, que tirou a carteira de motorista e tem medo de dirigir. É um exemplo que eu estou usando. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue romper na nossa vida? Sabe por que muitas vezes a gente fica como se correndo numa esteira? Quem já fez academia aqui ou já andou numa esteira? Gente, eu estava meio gordinho esse tempo atrás, estou um pouco ainda. Eu estava com uns 75 quilos mais ou menos, eu estava feio, mais do que eu já sou. E eu fazia 20 minutos de esteira antes e 20 minutos depois do treino. E eu suava, gente, 20 minutos assim, ó, dava dor do facão, sabe aquela dor que dá aqui? E suava, e aquela coisa toda, mas eu não saía do lugar. E muitas vezes na nossa vida a gente está correndo na esteira, correndo na esteira, a gente não sai do lugar. Por quê? Porque a gente tem medo de descer na esteira e correr na vida mesmo. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque antes de mais nada, antes de qualquer coisa que Ele tem para fazer na sua vida e através de você, você precisa ter coragem. Os pastores chegam aqui e falam assim: nós vamos lançar um desafio, um projeto novo aqui na igreja. Ah, pastor, eu não sei se vai dar certo. Ó, nós vamos pintar isso aqui tudo de azul. Não, mas isso tem sim, não sei. Ó, nós vamos fazer tal coisa aqui, uma direção que nós vamos ter. Então, mas eu tenho medo. Às vezes ele chega para você e fala assim: ó, o que você acha de você fazer alguma coisa aqui na igreja? Ou cantar, ou dançar, ou fazer um evangelismo, ou fazer qualquer outra. Eu tenho medo. Pare. Antes de mais nada, Moisés teve coragem de resolver aquela situação. Só que a palavra diz que ele matou aquele egípcio e ficou 40 anos no deserto, porque ele fugiu. E deserto é lugar de treinamento. Talvez você está aqui passando por um deserto. Talvez está passando por um problema na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida ministerial, nos seus relacionamentos, na sua família. Você olha para você e fala assim: nossa, eu estou num deserto. Eu digo algo para você, querido: é nesse lugar que Deus vai se revelar para você de uma forma que você nunca viu. Você não entendeu, vou repetir. É nesse lugar que você está passando hoje, que você está plantado hoje, que Deus vai se revelar para você de uma forma que você nunca viu. Porque é nesse lugar que você está sendo treinado. Você está sendo treinado. Se você ganhar hoje 50 milhões de reais, talvez você não tenha estrutura para você saber administrar isso. Quantas histórias a gente sabe de gente que ganha na Mega Sena e em um ano fica pobre, gente? Por quê? Porque não foi treinado. Porque não soube administrar o pouco. Porque não soube administrar aquilo que tinha. Então, se você está passando por um momento desse, fique feliz. Você está sendo treinado. Você está aprendendo a viver e a lutar e ganhar as suas batalhas com aquilo que você tem na mão. É com 500 reais por mês que você tem, então eu vou vencer com 500 reais. Mas eu só tenho um pacote de arroz em casa. É com esse pacote de arroz que você vai aprender a trabalhar. Quem está entendendo isso aqui? Mas eu só tenho um tênis. É com esse tênis. Mas eu só tenho
eu só tenho um talento, eu só sei fazer uma. É com isso que Deus quer. Eu só tenho uma ideia. Eu não tenho mais nada, só tenho uma ideia. Essa é a ideia que Deus vai abençoar e você vai mudar a história de Curitiba aqui. Eu quero profetizar na tua vida. Moisés foi para o deserto, gente. Ficou lá 40, não foi 4 dias, 4 meses. Não, foram 40 anos. Nós acabamos de ler aqui que Moisés, ele pastoreava o rebanho. Preste atenção. Ele ficou 40 anos pastoreando o rebanho do seu sogro. Só que um dia ele resolveu fazer algo diferente na vida dele. A gente acabou de ler que um dia ele pegou as ovelhas e levou para o outro lado do deserto. Ele ficou 40 anos levando as ovelhas sempre para comer no mesmo lugar, para tomar água no mesmo lugar. Ele sempre ficou ali todos os dias no mesmo lugar. Quem quer vencer aqui, deixa eu ver, dá um sinalzinho com a sua mão. Quem quer ser muito próspero aqui, deixa eu ver. Não próspero de dinheiro, mas eu estou falando de prosperidade, ser feliz, ter uma família estruturada, poder ser não apenas um abençoado, mas ser um abençoador. Pessoa que é realizada, pessoa que vive, não sobrevive. Quem quer aqui? Deixa eu ver. Começa a fazer coisas diferentes na tua vida. Moisés ficou 40 anos, gente, fazendo a mesma coisa, e a vida dele ficou do mesmo jeito. A partir do momento que ele pegou as ovelhas e levou para o outro lugar, que nós vamos ler ali depois, a vida dele mudou. Tem gente que fica 40 anos, um exemplo aqui, usando a mesma roupa. Ela sempre chega e sempre no mesmo lugar na igreja. Ela sempre vai almoçar nos mesmos restaurantes. Ele sempre assiste o jogo do Corinthians, que falar nisso, né? Tem algum corintiano aqui? Tem 2 notícias para você. Primeiro, Palmeiras ganhou o Corinthians hoje. Segundo, você tem um lugar especial lá no céu porque você é corintiano. O cara senta, assiste a televisão do mesmo jeito. Ele cumprimenta as pessoas a vida inteira do mesmo jeito. A forma dele reagir com a vida é a mesma. O corte de cabelo dele é o mesmo. O estilo é sempre a mesma coisa. Quem conhece gente assim? Sabe por que muitas vezes a nossa vida está numa mesmice? Porque nós somos os mesmos. Sabe por que muitas vezes a gente não rompe, a gente não cresce, a gente não multiplica? Porque a gente sempre está fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Quem está entendendo isso aqui? Sabe por que você está aqui hoje? Deus quer colocar ideias, derramar ideias sobre você. Nessa noite Deus quer colocar algo no teu coração que você vai chegar e falar assim, ó, a partir de hoje eu não quero mais ser o mesmo. A partir de hoje eu vou fazer alguma coisa na minha vida para que a minha vida mude. A partir de hoje eu vou fazer alguma coisa para que a minha igreja mude. A partir de hoje eu vou fazer algo diferente na minha vida. Você já parou ou já experimentou no seu casamento, no seu namoro, no seu relacionamento? Em vez de você sempre responder da mesma forma, você responder diferente? Já experimentou? Você já experimentou um dia chegar em casa, você casado, em vez de ir lá tirar o tênis, lá fedendo, aquela coisa toda, e tudo suado, em vez de chegar e falar assim, ô mulher, cadê o feijão para arroz? Você já experimentou chegar na sua casa e dar um beijo na sua esposa e falar assim, ó, mas hoje você tá gata, hein? Você tá demais hoje. Você já experimentou? Você já parou para pensar que o ser humano, ele começa a criar manias, e começa a criar jeito, e às vezes a gente começa a reagir da mesma forma? Toda vez que alguém fala assim, oh, você tá feio, você já reage de uma forma, e daí você começa a ter isso como estilo de vida. Você já parou ou já experimentou mudar as suas reações? Você já parou, já experimentou fazer isso? Quando alguém chegar e falar para você assim, você é corintiano, sai para o inferno. Em vez de você bater no cara, você já falou assim, querido, não vou para o inferno não, porque Deus é fiel. Você já parou para... Tô brincando aqui, tá, gente? É que vocês estão com cara de bravo, assim, ó. Eu tô dando uma quebrada no gelo. Você já parou para fazer isso? Você já pediu para... Já tentou mudar as suas reações? Moisés estava há 40 anos, ele pegou e levou o rebanho para o outro lado do deserto. Sabe o que aconteceu? Ele chegou no Monte Horebe, o monte de Deus.
Eu quero ler com vocês ali, se você puder acompanhar comigo. Essa Bíblia aqui é só o sangue, que ela está nova. Deixa eu achar aqui. Se você puder ler comigo aqui, ó. No versículo 2, e diz assim, ó. Depois que ele pegou e levou as ovelhinhas lá para o outro lado, que ele fez uma coisa diferente na vida dele, sabe o que aconteceu? Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Moisés pegou, fez uma coisa diferente na vida dele. Ele chegou lá no pé do monte, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para ele. Quando a gente lê ali, o anjo do Senhor, toda vez que tem um artigo definido ali, no caso ali, o artigo definido, a gente chama na teologia de uma teofania, que é uma própria aparição de Deus. Então não é um anjo ali, não, é o próprio Deus apareceu para ele. Quem entendeu isso aqui? É o próprio Deus chegou. Então o que aconteceu? Ele fez uma coisa diferente na vida dele. Ele chegou ali e Deus apareceu para ele. Só que Deus apareceu através de uma sarça. Ele viu Deus ali de imediato no formato de uma sarça. Nem toda a sua vida, ou nem todo momento da sua vida, Deus vai falar com você de uma forma muito clara. Nem todas as vezes você vai orar e falar assim: Deus, eu preciso casar, e depois de 2 minutos vai aparecer ali a sua esposa. Nem todas as vezes você vai orar pedindo um milagre financeiro, e passando 5 minutos você vai receber um telefonema e falar assim: eu acabei de depositar 15 mil reais na sua conta. Quem entendeu isso aqui? Nem todas as vezes você vai chegar e as coisas vão estar claras para você, porque Deus apareceu ali para Moisés de uma forma abstrata, apareceu ali para Moisés de uma forma que ele não estava acostumado a ver. Só que Moisés olhou aquilo, preste atenção nisso. Moisés olhou aquilo e falou assim: cara, que negócio louco é esse? Tá pegando um fogo no trem ali e não queima. A Bíblia diz que ele falou assim: que impressionante. Sabe qual que é o nosso problema? Olha para mim. Às vezes a gente começa a perder o encanto pelas coisas. Às vezes a gente começa, ou às vezes a gente não se impressiona mais com nada. Ou às vezes a gente se impressiona com aquilo que não precisava, e a gente não se impressiona com aquilo que precisava. Eu vou citar um exemplo. Hoje se eu chegar e falar para vocês assim: gente, acabaram de matar um cara ali com 50 tiros. Você vai ficar impressionado? Não. Você sabe por que você não vai ficar impressionado? Porque você escuta isso todo dia. Você vê isso todo dia no jornal. Só que era uma coisa que a gente precisava se impressionar? Era. Quem entendeu isso aqui? Às vezes a gente se impressiona por coisas que não precisa, e às vezes a gente não se impressiona com coisas que... Um exemplo claro, talvez você está lá no seu celular, você olha a foto de alguém e fala assim: nó, que coisa bonita, que gata. Ou você olha no seu celular alguma coisa na internet, uma coisa fútil, você fala assim: nossa, o Justin Bieber vai estar aqui no Brasil. Nossa, o Neymar pintou o cabelo de amarelo. Não, você não sabe o que vai acontecer no capítulo da Babilônia. Nossa, eu assisti a novela. Meu Deus do céu, porque a mulher mandou matar não sei quem, e não sei o que, e a gente se impressiona com coisa que não precisa. Muitas vezes a gente chega no culto, isso aqui é para os crentes velhos aqui, a gente chega no culto e fala assim: o Thiago cantando essa música que eu já escutei 50 vezes. A Bel com aquela roupa dela, de volta, falando da mesma coisa. Ai, que chatice, porque se fosse eu... Posso pregar? Porque se fosse eu, tudo ia ser diferente. Não, essa mesma coisa de volta.
Às vezes a gente vai chegar no culto e a gente se impressionar com aquilo que Deus está fazendo, a gente se acostuma muito fácil com as coisas. O ser humano, a nossa geração tem esse problema, a gente se acostuma muito fácil com as coisas. Sabe o que a gente precisa essa noite entender? Nós precisamos ser a geração que se impressiona com aquilo que Deus está fazendo. A gente precisa ser a igreja que se impressiona com aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus vai fazer. Moisés olhou aquilo e falou assim: nossa, que impressionante, eu vou ver isso de perto. Sabe, querido, o que eu mais vejo hoje, eu tenho, pela graça de Deus, eu tenho um CD gravado e eu viajo bastante assim, todo o Brasil, a gente, tudo que é canto, a gente às vezes está. Sabe o que eu estou vendo na igreja hoje, Bel? As pessoas querem ter um relacionamento com Deus de longe. Deus, estou precisando de um carro, você pode ver para mim, hein? Obrigado. Deus, não aguento mais o trem do meu esposo, não aguento mais, Deus, dá um jeito aí e resolve. Às vezes a gente tem um relacionamento com Deus de longe. Sabe o que a internet está fazendo hoje? Afastando as pessoas. Sabe o que as redes sociais estão fazendo hoje? Às vezes a gente acha que porque a gente tem 500 seguidores ou 5.000 seguidores no Instagram, às vezes a gente acha que as pessoas estão próximas, mas eu juro para você, as pessoas estão se afastando por causa da internet. E eu não estou falando que é pecado ou que você não tem que ter, eu também tenho aqui, tá? Depois se quiser me seguir no Instagram, você pode seguir. Um dia eu fui num restaurante, eu vi um casal, gente, mas eu cheguei a dar risada. Eles chegaram, sentaram, era casado. Aí um pegou o celular e o outro esse cara. Acho que uns 15, assim, diante de Deus, uns 10 minutos sem se falar, só aqui. Daí o garçom chegava, quero um cachorro quente. Pode ser sem cebola. Não, quero salada, desculpa. Suco de laranja? Aqui, eu fiquei olhando aquilo e falei assim, não estou vendo isso. Às vezes eu estou em roda de amigos, 10, se os 10 estão lá, um manda mensagem pro outro, do lado assim, vamos pedir então comida? E o outro responde, vamos. Sabe o que eu quero que você entenda, o equilíbrio aqui? Sabe o que eu quero que você entenda? É tempo da gente se aproximar daquilo que a gente precisa, e é tempo da gente se afastar daquilo que a gente também precisa. Porque muitas vezes a gente se aproxima daquilo que não dá, e a gente se afasta daquilo que precisa aproximar. Sabe qual que é o papel principal de Deus na nossa vida? Olhe para mim, eu já estou encerrando. Trazer equilíbrio. Deus é especialista em trazer equilíbrio para nós. Olha aqui, você não pode ser nem muito chato e nem muito legal. Sabia disso? Você não pode ser um cara que fica dando risada toda hora, mas também você tem que ser um cara, um crente, que fica chorando e reclamando toda hora. Você não pode ser um cara que você dá demais, e também não tem que ser uma pessoa que retém demais. Quem entendeu? Sabe por que você está aqui hoje? Porque antes de qualquer coisa, Deus quer trazer equilíbrio para a sua vida. Sabe que você não pode ser nem muito crente e também nada de carnal? Tem crente, gente, que chega no... Eu vou falar um pouquinho mal de crente aqui, mas é porque... O cara chega no escritório de manhã com a Bíblia, aquelas Bíblias, e chega no escritório e fala assim, é mistério. E aí, vaso? E aí, obreira do Senhor? Estou escorregando no óleo, estou escorregando na unção. As pessoas vão olhar para você e falar assim, esse cara é retardado. Você não pode ser espiritual demais, tem que ter equilíbrio na sua vida. Quem está entendendo isso aqui? Deus trouxe você aqui porque você precisa ter equilíbrio. Você está aqui hoje porque lá no seu casamento, na sua casa, onde você está, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Moisés olhou aquilo e falou assim, nossa, eu vou ter que ver de perto. Eu vou ter que... olha que coisa... Meu Deus, eu tenho que ver isso de perto. Quando Moisés começou a se aproximar,
Olha o que Deus falou para ele. Êxodo 3. Êxodo 3, olha o que Deus falou para ele. Vou ver se de perto. Então o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então do meio da sarça Deus chamou Moisés. Olha aqui para mim. Só foi Moisés começar a se aproximar daquele mover, daquele mistério, daquela coisa. Deus do meio da sarça chama Moisés. Eu digo algo para você, Deus tem chamado você. 2 pessoas, 3, 4 entenderam. Vou repetir. Deus tem chamado você. Deus tem chamado você. Sabe qual que é o tempo, essa geração? A gente precisa responder a Deus. Sabe por que muitas vezes Deus está chamando lá? Alisson, assim como ele chegou e falou, Moisés, Deus está chamando você, te chamando pelo nome. Deus tem chamado, e a gente está assim, ó, de costa para Deus, dando moral zero para Deus. E Deus chamando. Deus tem tanta coisa para fazer, gente. Você já imaginou? Você queria ser Deus? Pastor, eu queria, porque Deus jogava raio na cabeça de todo mundo. Imagina o trabalhão que Deus não tem, gente. Só comigo, em traia. Imagina o trabalho que Deus tem. Imagina 7 bilhões de pessoas. E às vezes Deus acha tempo de chegar, notar você no meio de tanta gente e falar assim, Alisson. Ele está longe, né? Então tem que, Alisson. E eu estou lá assim, peraí Deus, que eu tenho que vou namorar agora um pouquinho. Espera aí Deus, que agora eu vou assistir o jogo do Corinthians. Deus, espera um minutinho que agora tem que fazer tanta coisa. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Deus está chamando e poucos têm respondido. Poucos. Sabe por que eu estou aqui? Eu quero definir minha mensagem aqui inteira nisso aqui. Você precisa responder o teu chamado. Você precisa responder. Deus está chamando você para você ganhar muita gente para Ele, então vai lá e responda. Deus está chamando você, porque, olha, deixa eu te explicar uma coisa para você. O chamado de todos nós é um só. O chamado é um. O que é o chamado? Ide, fazer discípulos. Ide, pregar a palavra. Ide, ganhar muita gente. Esse é o chamado de todo mundo. Só que a forma que a gente responde o chamado é diferente. Cada um tem o seu. Por exemplo, a forma do Tiago responder o chamado dele é tocando, ministrando aqui. A forma da Aline responder o chamado dela é dançando. Dos pastorear. Cada um, dentro daquilo que sabe fazer, responde o seu chamado naquela área. E eu pergunto para você está respondendo a Deus? Você está respondendo? Não precisa responder. Quantas pessoas você trouxe para Jesus esse ano? Só esse ano. Não precisa responder. Quantas pessoas você pregou o Evangelho, ou você pregou aquilo que você vive? Para quantas pessoas esse ano você fez isso? Existe uma frase bem legal que diz assim, ó, pregue o Evangelho e, se preciso, use palavras. Pregue isso aqui, mas se preciso, use palavras. Você está respondendo o teu chamado? Se a pastora chegar para vocês e falar assim, ó, fazer o evangelismo, sabe, o dia inteiro aqui, você vai? Você vai porque nasceu no teu coração, porque ela está pedindo. Nossa igreja trabalha em célula. Há 2 anos atrás nós começamos a trabalhar em célula. A gente tinha 2 células de jovens, eu sou pastor de jovens, e hoje a gente já passamos já de 50 células. Só de jovens. Você vai no nosso culto lá, bem legal. Se a pastora chegar e falar assim, gente, a partir de hoje nós vamos começar a trabalhar em célula, você responde ou o que você faz? Você responde a Deus? Moisés, a Bíblia diz que Deus chama Moisés, lá no versículo 5, Deus diz 4, diz Moisés, Moisés, e ele diz assim, ó, eis-me aqui, respondeu ele respondeu a Deus. Ele respondeu a Deus. A gente está vivendo numa geração completamente assim, corrompida. A gente está vivendo uma geração, você que sabe a situação do Brasil, muitas pessoas estão dizendo que esse ano vai ser o pior ano do Brasil. Você que paga a conta aqui, você que coloca gasolina no teu carro, você sabe do que eu estou falando. Esse ano está dizendo que vai ser o pior ano do Brasil. Um índice muito alto de prostituição, de drogas, um índice muito alto de corrupção. Você está vendo o Lava Jato aí.
Um índice muito alto. Os jovens está aquela loucura. Hoje está tudo corrompido, tudo virado. Sabe como que é a forma que Deus... Sabe como que Deus reage em relação a isso? Deus podia muito bem lá em cima fazer assim, ó. E tudo se resolvia, certo? Deus podia fazer isso? Deus pode fazer isso? Pode, mas não vai fazer. Sabe como que Deus reage? Sabe como que Deus faz as coisas? Ele observa a geração, vê que está um caos, ele fala assim, então eu vou resolver essa situação. Ele vai lá e levanta pessoas, para que através daquelas pessoas, ele organize aquele caos. Moisés é um deles. Deus olhou o sofrimento do povo, 400 anos, ou 450 anos lá escravos. Deus pegou, olhou aquilo, observou e falou assim, vou mudar isso aqui. Foi lá e levantou Moisés. Tantas histórias, Gideão, a Bíblia diz que o povo estava lá, sofrendo, aquela coisa toda, o povo orou, sabe como que Deus respondeu a oração? Levantando Gideão. Sabe como que o Brasil vai melhorar? Através de você. Sabe como que a tua casa vai melhorar? Através de você. Sabe como que você vai sair dessa situação que talvez você está vivendo? Através de você mesmo. Deus pode estralar lá o dedo e resolver? Pode. Não, mas Deus vai levantar você para isso. Sabe como que esse prédio vai ficar pequeno aqui para tanta gente que Deus vai mandar? Através de... Deus podia estralar o dedo, gente, no culto aqui domingo que vem, vir 50 mil pessoas aqui. Podia? Pode, mas não vai fazer. Por quê? Porque Ele vai resolver isso levantando pessoas para resolver isso. E Moisés respondeu a Deus. Ele disse assim, eis-me aqui. Então Deus disse assim, não se aproxime. Antes de qualquer coisa, olhe para mim. Antes de qualquer coisa, Moisés. Antes de eu falar com você, antes de você ir lá no Egito, antes de eu falar com você face a face, antes de qualquer coisa na sua vida, tire as suas sandálias. Porque o lugar que você está pisando antes de qualquer coisa que Deus vai fazer em você e através de você, antes de qualquer coisa que Deus vai fazer em você, através de você, aqui nessa igreja, você precisa tirar as suas sandálias. E quais são as sandálias que você precisa tirar essa noite? Antes de qualquer... Olha aqui para mim, Deus está muito mais interessado em aquilo que Ele tem para fazer em você do que através de você. Você sabia disso? Nossa, pastor, agora você blasfemou. Eu vou explicar. Deus está muito mais interessado no que acontece em você do que através de você. Você sabe por quê? Porque aquilo que acontece em você, ou aquilo que acontece através de você, é um reflexo daquilo que aconteceu primeiro em você. Então, se você está bem, você transmite bondade. Você está entendendo isso aqui? Se você está cheio de felicidade, aquilo que Deus faz através de você é cheio de felicidade. Se você é um bom cidadão, aqui dentro, isso vai refletir através de você. Então Deus está muito mais interessado no que acontece em você do que através de você. Muito mais. Só que antes de qualquer coisa, existem algumas coisas que a gente precisa tirar da nossa vida. Existem algumas coisas que a gente precisa deixar de lado. Existem algumas coisas que Deus, para Ele realizar aquilo que Ele tem para fazer em nós e através de nós, a gente precisa tirar algumas sandálias da nossa vida. Talvez a sandália que você precisa tirar essa noite, como a gente falou, é o medo. Talvez a sandália que você precisa tirar essa noite é a falta de esperança. Ou traduzindo, a incredulidade. Talvez o que você precisa tirar essa noite da sua vida em forma de, como se fossem as suas sandálias, é a murmuração. Sabia disso? Quem conhece gente que reclama de tudo? Se está chovendo, está reclamando. Se está sol, reclama. Se o Corinthians ganha, reclama. Se o Corinthians perde, reclama. Se está namorando, reclama. Oh Deus, o Senhor podia ter me dado uma namorada melhor, né? Se está solteiro, reclama. Se tem filho, reclama. Se não tem, reclama. Gente, você quer ver eu bravo? Ou você conseguir acabar com o meu dia, eu ficar perto de pessoas assim. Eu estou precisando de roupa, você vai lá e compra roupa. Ah, mas não gostei. Tudo reclama. Não vou mais na comunidade Shekinah. Por quê, querido? Porque não tem ar-condicionado.
Daí a pastora vem e coloca aqui, não vou mais na Shekinah, porque fica muito frio na hora do culto. Às vezes a gente precisa tirar a murmuração da nossa vida. A gente só reclama às vezes, gente. Oh Deus, eu preciso de um emprego. Deus, eu quero trabalhar. Deus dá um emprego. Chega no domingo à noite e fala assim. Uma vez, gente, eu tinha um amigo que ele chegou para mim assim, ó, no domingo à noite. Presta atenção. Ele chegou e falou assim, com lágrimas nos olhos, gente. Alisson, eu tô com vontade de morrer, cara. Eu falei, o que aconteceu, velho? Cara, eu tô com uma aflição, eu quero morrer, cara. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, é que eu tenho que trabalhar amanhã. Há 2 meses atrás ele chegou, Alisson, eu tô com uma aflição, o que é? Eu preciso trabalhar, cara. O menino, gente, queria morrer porque tinha que trabalhar, mas 2 meses atrás ele estava pedindo trabalho. Não dá vontade de pegar um cara desse e jogar lá no Estado Islâmico? Jogar lá, para ver o que acontece? Não dá vontade? Reclama, que talvez a sandália que você precisa tirar é o pecado. Talvez é o pecado. Quais são as sandálias que você precisa tirar essa noite? Para que você possa ter um relacionamento face a face com Deus. Querido, o pecado ele faz com que a gente perca a autoridade que Deus deu para nós. Quando Deus criou tudo lá, você vai ler lá em Gênesis. Deus chegou para Adão e falou assim, viu? Pega teu iPad aí. Adão foi lá e pegou o iPad dele, né? Ou o celular mesmo. Tá vendo essa bicharada aqui, ó? Você vai dar nome para todo mundo. Vai dar nome. Adão falou assim, não senhor, eu não vou fazer. Não, você vai fazer assim, vai lá e dá nome para todo mundo. Adão foi lá e deu nome para todo mundo. Adão dominava, Adão fazia o que ele queria, Adão tinha tudo. Mas a partir do momento que o pecado entrou, o que aconteceu? Eles perderam a autoridade que Deus tinha dado. Algumas pessoas dizem, estudiosos, e eu creio nessa tese, que, sabe por que Deus não deixou Adão ficar lá no Éden depois do pecado? Porque senão os bichos iam comer tudo eles. Porque senão o leão, o tigre, ia comer Adão e Eva. Por quê? Porque eles perderam a autoridade. E hoje a gente está vivendo uma crise de autoridade, gente. A gente está ou não está? Exemplo, está vivendo uma crise de autoridade no colégio, aluno e professor. Eu sou do tempo que o professor ele olhava para mim, gente, dava diarreia instantânea. Porque eu sabia que ele ia chamar meu pai no colégio se eu não comportasse lá. Hoje, o professor está lá assim, em 1918, a Primeira Guerra Mundial, os alunos estão fazendo um churrasco dentro da sala, estão jogando truco, estão fazendo assim, e a professora fala assim, gente, vamos parar. E eles falam assim, cala a boca, mulher. Uma crise de autoridade. Sabe onde a gente está vendo a crise de autoridade por causa do pecado? Pai e filho. A minha mãe, gente. A minha mãe é uma mulher de Deus, ela é uma pastora. Se você conversar com ela, ela é uma gente boa, você dá risada, simpática, linda. Mas, gente, quando eu vi a minha mãe, que eu sabia que eu aprontava, diarreia instantânea de volta. Qualquer objeto não identificado que ela tinha na mão, ela não tinha. Não tinha. Meu pai, gente, toda entrega de boletim, até a 5ª série, eu já colocava 2 calças. Quem já fez isso? Pais que estão aqui, eu quero dar uma dica para vocês, pais. Antes de você corrigir teu filho, é corrigir, tá? Não é espancar, não estou falando de espancar. Pegar cabo de vassoura, quebrar nas costas, fio de luz, enrolar a perna do coitado no fio, não. Estou falando de educar. Vê se ele não está com 2 calças, 3 calças, porque entrega de boletim, eu já sabia que eu ia apanhar. Eu já colocava 2, 3 calças, e meu pai me batia, e eu ficava, para! Quando ele saía, eu tava com 3 calças. Gente, hoje, cala a boca aí, velho! Quem manda aqui nessa casa sou eu.
A mãe às vezes fala assim, filho, ele fala, que? Não estou escutando. Filho, vai lavar a louça. Não estou escutando, não estou escutando. Olha que vem para mim. Daí a mãe olha e fala assim, eu não vou porque você não me manda. Gente, meu pai, gente, quer dar uma dica aqui para a gente encerrar, você que é pai e mãe. Meu pai e minha mãe faziam tudo isso. Olha o marginal que eu virei. Olha o traficante que eu virei. Olha o estelionatário que eu virei aqui, ó. Se apanhar fosse ruim, eu não estava aqui, gente. Quer dar uma dica para os pais que estão aqui? Chega em casa hoje. Olha na pelota do olho do teu filho. Fala assim, ó. Até meia-noite eu quero a senha do teu Instagram, do teu Facebook, do teu Twitter, porque senão vai ter sacrifício santo aqui pro Senhor nessa casa. Você sabe o que o teu filho está na internet fazendo? Olha aqui para mim, rapidinho. Eu sou líder de célula. 2 semanas atrás cheguei na célula. Tem um menino que eu estou cuidando dele. Ele tem 2 anos de ITQ, que é o Instituto Teológico lá na Quadrangular. O menino é quase pastor. Desviou, ficou louco da guerra, gente. E o problema dele é questão de mulher. Mulher. E graças a Deus, né? Porque vocês entenderam. O problema dele é mulher. Ele chegou assim, pastor, eu preciso te mostrar uma coisa, pastor. Eu falei assim, pode mostrar. Ele falou assim, você não vai ficar escandalizado? Porque às vezes, gente, as pessoas acham que a gente é, não sei, vive em outra terra. Que às vezes, ô pastor, eu posso fazer um negócio de mostrar? Eu falei, claro que pode, cara. Mas eu sou igual a você. Para! Ele pegou, mostrou, desbloqueou assim no WhatsApp. E falou assim, ó, tá vendo essa menina aqui? Eu falei assim, sim, pastor. E aí, a gente tinha chegado lá 8 horas, 7h10, uma jovem, olha aqui pra mim, devia ter uns 16, 17 anos. Pegou, não tem menor de idade aqui, né? Menor assim, criança, vou falar. Mostrou, mandou uma foto bem assim, gente, só de, tipo assim, com as roupas, né? Íntima, bem assim, ó, no espelho. Um WhatsApp pro menino. É hoje ou não vai ser? Você sabe o que o teu filho está fazendo na internet? Você sabe o que o teu filho está fazendo lá? Chega hoje, não viva essa crise de autoridade na sua casa. Eu quero pedir isso para você. Não estou chegando falando para você quebrar o teu filho no cacete. Não estou falando para você nada. Retome a autoridade que é tua, pai. Vocês mais antigos do que eu, meu pai me conta cada história do pai dele lá, do meu avô, gente, que o negócio. Retome essa autoridade, para que você não viva essa crise que está todas as famílias brasileiras praticamente vivendo. Outra crise, polícia e ladrão, gente. Hoje o ladrão chega na delegacia, perdeu. Para quem que a gente vai ligar? Para quem? Sabe uma crise? Ovelha e pastor, líder e liderado. Eu era da época que eu vi meu pastor e ficava assim, o pastor chegou, o pastor chegou. Eu chegava, pastor, deixa eu levar tua bolsa. O pastor, você deixa eu sentar um pouquinho no seu carro. O pastor, você deixa eu almoçar um dia na sua casa. O pastor, hoje em dia, quem são esses aí? Aqui não tem, gente, é só na minha igreja que tem, aqui não tem, graças a Deus. Uma crise de autoridade. Sabe por quê? Por causa do pecado. Será que talvez não está, alguma coisinha que está acontecendo na tua vida, será que não é por causa do pecado? Será que não é? Será que talvez essa confusão que você está vivendo aqui dentro, será que talvez não é algum pecado, alguma coisa? Quais são as sandálias que você precisa tirar essa noite? Para você ter um relacionamento face a face com Deus e para que você seja luz, assim como Moisés foi naquela geração. O que o diabo tem roubado de você? É a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade? O que é? Fica de pé, eu quero orar com você, com a gente.
encerrar. Quais são as sandálias que talvez você precisa tirar? Só abre para mim, por favor. Quais são as sandálias que você precisa tirar essa noite? Independente se você é crente ou não, ou cristão, independente de quem você é, da sua classe social, de qualquer coisa, o que tem que você sabe que tem atrapalhado a tua vida? O que tem atrapalhado a tua vida, talvez? Deus te trouxe aqui essa noite, não foi em vão. Porque Ele quer falar com você. Eu quero convidar, se você puder, fechar os teus olhos e fazer a tua oração essa noite. Diga mesmo para Deus: Deus, olha, eu estou errando nisso. Ou Deus, eu não consigo fazer tal coisa. Deus, eu quero ser sincero essa noite, Deus, e me ajuda, me ajuda. Eu quero ser um cidadão melhor, eu quero ser um cristão melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser igual a Moisés, Deus, que não viveu numa mesmice, mas viveu a novidade que o Senhor tinha para ele. Faça a tua oração aqui essa noite. Independente do seu credo, independente da placa talvez da sua igreja, independente de qualquer coisa, faça a sua oração, porque Deus, Ele vai te responder. Talvez você chegou aqui essa noite e não aguenta mais ser a mesma pessoa, ou não aguenta mais viver essa realidade que você está vivendo de vida. Diga mesmo para Deus: Deus, eu estou aqui, eu preciso te sentir, porque sozinho eu não consigo mais. Diga isso para Ele, porque Ele quer ouvir a tua oração aqui essa noite. Faça a tua oração, qual é o teu clamor aqui essa noite? O que seria da minha vida sem ti? Pois tua morte trouxe vida pra mim. Escondido no teu grande amor, hoje estou. Eu sou teu, encontrei no Senhor o que o mundo não pôde me dar. O que seria da minha vida sem ti? Escute isso. Pois tua morte trouxe vida pra mim, e escondido no teu grande amor, hoje estou. Eu sou teu, encontrei no Senhor o que o mundo não pôde. Escute isso, escute. O que seria da minha vida sem ti?
tirar de nós tudo aquilo que nos arranca do Senhor. Eu quero pedir, Deus, para que nessa noite o Senhor venha tocar a vida de cada um que está aqui, para que nós possamos entender, Deus, que a nossa vida ela não tem valor, para que aquilo que nós encontramos, Deus, porque aquilo que nós encontramos no Senhor, o mundo não pode nos dar, o mundo não pode suprir, Senhor. E aquele que se vê triste aqui essa noite, aquele que se vê desanimado, aquele que se vê, Deus, sem esperança, aquele, Deus, que está talvez passando por uma circunstância onde não vê mais saídas, Deus, se revela para essa pessoa aqui essa noite. Se revela para essa pessoa, Deus, para que ela possa entender que o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus vivo, o Senhor, Deus, é um Deus interessado, Pai, no nosso bem-estar, na nossa felicidade. O Senhor é o maior interessado, Deus, no nosso bem-estar, na nossa felicidade, na nossa vitória. Eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, assim como Moisés, nós possamos, Deus, tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha e que possamos ter um encontro real com o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por um instante, se você puder, feche os teus olhos. Eu quero te fazer um convite. Talvez você quer aceitar Jesus essa noite como teu único e suficiente Salvador. Talvez você diz assim: Alisson, eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar isso essa noite. Eu quero entregar minha vida para esse Jesus e eu quero ver o que vai dar. Porque eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa que vive de aparência, eu sou uma pessoa que talvez vive sorrindo, mas por dentro eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa desanimada. Eu não estou convidando você a aceitar uma religião, eu não estou convidando você a talvez trocar de igreja, ou aceitar uma placa de igreja, não. Eu estou convidando você a fazer uma oração aceitando esse Jesus e dando liberdade para que Ele mude a tua história, para que Ele mude a tua vida, para que você possa experimentar aquilo que nós experimentamos. Com seus olhos fechados, existe alguém aqui que quer fazer essa oração essa noite? Existe alguém aqui que quer aceitar Jesus? Se existe alguém aqui, eu quero convidar você a dar um sinalzinho com a sua mão. Não fique constrangido. Nós estamos todos juntos aqui. E Jesus quer mudar a tua história. Existe alguém? Existe alguém que quer fazer essa oração? Glória a Deus. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós tivemos aqui essa noite. Que nós possamos sair daqui abençoados. Possamos sair daqui entendendo que não existe vida sem o Senhor. Não existe vida longe do Senhor. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor.